Boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos. Bora lá, gente. Boa noite. Boa noite, Flávia. Bem-vinda. Que bom te ver por aqui. Lá, vamos chamar o pessoal aí para participar da live. Manda aviãozinho aí, gente. Vamos chamar as pessoas para participarem. Boa noite, Carla, Grace. Que bom tê-las aqui também. Todos bem-vindos. Então, essa é uma série de 4 lives que eu vou fazer falando sobre pensamento sistêmico para escritórios de advocacia, para empresas. Então, eu quero vocês comigo nessas lives, tá? Essas lives não vão ficar gravadas aqui no Instagram, então quem quiser depois reassistir ou assistir depois, precisa participar lá do grupo do WhatsApp, tá bom? O link a gente passa aí para vocês depois. Mas vocês entrem lá e também façam perguntas, porque assim a gente vai interagindo e sabendo qual é a necessidade de vocês. Porque vocês sabem que eu gosto muito de interagir e responder as perguntas de vocês, que eu acho que é o mais importante. Mais do que eu falar, é a gente trazer casos práticos e também a gente sentir, certo? Quem já está aqui comigo sabe que nós fazemos dessa forma aqui. Bem-vindos. Quem já está aqui, eu quero que vocês vão colocando aí para mim se vocês são advogados, se vocês têm escritórios de advocacia, se trabalham sozinhos, ou se tem sócios, se tem parceiros, se tem funcionários. Assim a gente pode direcionar melhor o que a gente vai falar aqui hoje. Coloca aí para mim para eu saber como funciona para vocês. Boa noite, Lu, bem-vinda. Boa noite. Trabalha sozinha. Legal, boa noite, Dri. Então, coloquem aí se vocês trabalham sozinhos, se é no escritório de advocacia, se tem sociedade, se tem parceria, se tem funcionário. Por que eu tô falando isso? Cada modelo de negócio tem uma forma de nós agirmos. E às vezes as pessoas não entendem isso. E outra coisa, o escritório de advocacia é uma empresa, gente. Quem não consegue tratar o seu escritório como uma empresa está perdendo dinheiro, inclusive, né? Porque se eu não olho para o escritório como sendo um negócio, eu esqueço que ele tem um administrativo, um financeiro, um RH, que tem a parte operacional. Então, tudo isso está interagindo ao mesmo tempo. E às vezes nós estamos fazendo as mesmas funções, né? Fazendo várias funções ao mesmo tempo. E a gente precisa aprender a separar isso, principalmente quando nós estamos sozinhos no escritório. Em sociedades, a gente também precisa observar qual é o propósito de cada um dentro de uma sociedade. Então, inclusive na próxima live da semana que vem, a gente vai falar sobre as sociedades, e aí vai ser legal para a gente fazer também movimentos aqui, tá bom? Vamos lá. Advogada, trabalho com a minha irmã, trabalho com parceiros e 2 estagiárias, tenho parceiros, mas sigo sozinha no meu escritório, tenho uma sócia, trabalho sozinha, mas já tive sociedade, já tive funcionário, advogada no escritório próprio sozinha, um escritório, 2 meninos, mas só eu lá para atender e fazer audiências.
Obrigada, Elisete. Mas não trabalho com eles, eu tenho sociedade, não tenho sociedade. Advogada trabalha em sociedade com a minha irmã, escritório próprio. Tem alguém aqui que é de outra área que não do direito? Coloca aí também para eu saber. Oi, Vi, tudo bem? Obrigada. Vamos lá. Bom, alguns aqui já sabem, eu falo bastante sobre pensamento sistêmico. A gente utiliza a ferramenta da constelação como uma forma de visualização. Então, tem até os cards da constelação organizacional, para quem não conhece, né? Então, eu faço esse trabalho também da constelação, do coaching, da mentoria. Mas o que é interessante a gente entender? Que muitas vezes a gente tem um escritório, mas a gente não trata ele como sendo uma empresa. Então, muitos de vocês colocaram aqui, trabalho sozinho, ou eu tenho parceiros. Então, assim, tem uma diferença entre ter um escritório em que a gente tem parceiros e escritórios que a gente tem sócios. Esses dias, inclusive, eu fiz um movimento com uma pessoa que falou assim para mim, Fabi, eu tenho um escritório, mas eu não sei se eu quero ter um sócio, eu não sei se eu quero ter associados, não sei se eu quero ter empregados. E aí nós fizemos um movimento. O que ficou claro para ele? Que ele não quer ter sócios, porque ele já teve sociedades anteriores e isso para ele foi muito difícil, né? Então ele teve resultados negativos e isso foi difícil. Muitas vezes a gente traz sócios, traz parceiros, mas trata como se fossem sócios. Então vocês percebem a confusão que existe no nosso entendimento do que é um escritório de advocacia e do que é um negócio. Então eu tenho um escritório e um escritório, gente, ele tem propósito. E qual que é o propósito desse escritório, assim como o propósito de uma empresa? Então a gente fala, inclusive tem um livro, né, do Jean Jacob, que fala das constelações, ele fala dos negócios com alma. Então existe uma alma. Qual é a alma do negócio? Qual é a alma do seu escritório? E esse escritório, ele segue o quê? A alma do dono. Então, quem são os donos desse escritório? Será que eles realmente tomam posse? E até para vocês pensarem, será que vocês tomam posse daquilo que vocês têm, do escritório que vocês têm? Vocês conseguem realmente entender para que vocês criaram esse escritório? Então, assim como numa empresa, muitas delas são criadas para atender às necessidades, para a sobrevivência. E, gente, isso é natural, não é verdade? Todos nós precisamos sobreviver. Vamos colocar assim por enquanto, para vocês entenderem, né? Porque precisamos, né, do dinheiro para que a gente possa comprar, para que a gente possa se alimentar, para que possa vestir, para tudo isso. Só que quando a gente só olha para esse lado, a gente só olha para o dinheiro, muitas vezes o dinheiro vai o quê? Se afastando de nós. Não é à toa que a maioria das pessoas, quando falam das dificuldades dos seus negócios, das suas empresas, falam o quê? Que o problema é financeiro. O problema de vocês, o nosso problema não é financeiro. Acreditem, o nosso problema é mudança de mentalidade. Nós não temos, né, alguns não têm uma mentalidade empreendedora, empresária. E existe uma diferença entre ser empreendedor e ser empresário. Nós podemos ter os dois. Então, no lado empreendedor, com uma mentalidade empreendedora, eu vou criar, eu vou inovar. Então, eu faço coisas diferentes dentro da minha advocacia, eu me desenvolvo, eu busco melhores formas de solucionar as questões dos meus clientes. Então, eu tenho uma advocacia diferente. Assim como numa empresa, ela precisa o tempo todo estar o quê? Em movimento. E muitas vezes as pessoas estão o quê? Estagnadas.
O lado do empresário também é importante, porque é o lado que vai analisar os riscos, que vai verificar a parte administrativa, de processos, procedimentos dentro dentro dessa empresa ou dentro desse escritório. Então, assim, comecem a se perguntar, será que vocês olham para o escritório com esse lado empreendedor, empresário, ou estão em um ou estão em outro? É importante vocês identificarem isso. Faz sentido, gente? Conforme eu for falando, eu quero que vocês me deem feedback aí, vão fazendo perguntas também, tá? Então, assim, o que a gente precisa é começar a mudar a nossa mentalidade. Principalmente ter uma mentalidade de dono de negócio, de dono de empresa, de dono de um escritório de advocacia. E entender o seguinte, o cliente, ele não é a sua fonte de renda. Olha a diferença. O cliente não é a sua fonte de renda, ou seja, ele não é o pagador dos seus boletos. Até eu e o Leonardo, a gente faz uma brincadeira, o Leonardo fala, chegou, às vezes dentro da advocacia a gente fica assim, ai que bom, chegou o cliente que vai pagar o meu boleto. Nossa, graças a Deus, minha conta, meu aluguel desse mês está pago. Quando eu já penso dessa forma, eu já estou pensando num nível de escassez muito grande. Porque eu olho para esse meu cliente não com a intenção de servir. Então, se eu não estou servindo a esse cliente, eu olho para ele como se esse cliente tivesse que servir a mim, talvez eu já tenha dificuldade com ele. Eu já criei uma barreira com esse cliente, por quê? Esse cliente está ali para satisfazer uma necessidade minha do advogado de pagar as contas. Então, eu não me coloco em estar ali à disposição daquele cliente. Então, assim, essa mentalidade que a gente precisa começar a mudar, para que a gente possa ter melhores clientes também, para que a gente também comece a receber aquilo que a gente quer. Advogado, gente, vou falar uma coisa. Advogado não sabe fazer meta. Advogado não consegue criar objetivo. E eu tô falando isso porque eu só tive essa noção depois que eu fui fazer meus cursos e treinamentos. Então, assim, a gente tem o hábito de quê? De ir fazendo, e a gente esquece que, como empresa, a gente tem que trabalhar o quê? Estratégia, trabalhar objetivo, meta, saber delegar, saber ser um bom líder. Então, quem aqui, por exemplo, sabe que precisa desenvolver uma liderança, ou que sente que é um bom líder, que sabe delegar, que a maioria de nós, na advocacia, a gente não sabe. Primeiro, a gente não aprendeu a lidar com pessoas. E a gente está com pessoas o tempo inteiro. Nós temos funcionários, nós temos ali os clientes que nós vamos atender. Então, nós precisamos desenvolver, principalmente, comunicação, liderança, né, habilidades de solucionar, realmente focar na solução, conexão. E isso a gente não aprende em faculdade nenhuma, gente. Nenhuma. A gente aprende como? Primeiro, a gente vai para a vida. Então, eu vejo aqui, ó, eu até fiz uma anotação de algumas formas como a gente cria os nossos negócios na advocacia. E aí vão vendo se vocês se identificam, né? Então, alguns têm o quê? Um escritório de família. O que é isso? Você, lá atrás, seu pai, seu avô, né, seus avós, criaram um escritório de advocacia, e aí para atender a necessidade, ou para continuar honrando a família, ou para continuar dentro desse sistema, você vai e faz direito para que você dê continuidade no escritório familiar. Então, e às vezes acontecem muitos conflitos, né, gente? Vamos olhar porque a pessoa que entra dentro de um escritório da própria família, nessa geração em que nós estamos, ele olha para as pessoas que estão ali, muitas vezes não honram quem veio antes. E isso acontece com as empresas também. Vocês podem perceber que tem empresas que, quando chegam ali na terceira geração, a empresa fecha. Às vezes são empresas muito bem sucedidas durante algum tempo, só que quando entra a segunda, chega na terceira geração, que já vem os netos,
eles não têm consciência do que aquele que fundou a empresa fez para poder chegar até ali. Não tem noção das consequências. E ele chega muitas vezes o quê? Desonrando aquele lugar. Dizendo que agora ele vai fazer diferente, que ele vai mudar tudo, que agora realmente o escritório ou a empresa vai funcionar porque ele está ali. Isso é uma arrogância muito grande. Acreditar que pelo fato de você ter chegado depois e hoje você ter uma tecnologia, você entender talvez um pouco de marketing, você seja melhor do que aqueles que vieram antes. Então a gente entende o seguinte, que aqueles que vieram antes, se não fossem por eles, aquele escritório não existiria, aquela empresa não existiria e nem tantos sistemas teriam feito parte daquele sistema maior que aquele escritório. Então, esse é um dos modelos, né? Então a pessoa vem, se forma e entra num escritório da família. Às vezes, é claro, ele gosta do direito, ele tá ali, ele realmente faz por amor. Mas muitos, às vezes, são pela pressão do sistema familiar, que diz, olha, você precisa ser um advogado porque você precisa dar continuidade nesse escritório. E até eu vou citar algo pessoal aqui, tá, gente? Eu sei que não vai ficar aqui, mas depois para quem quiser reassistir essa live ou depois indicar, precisa entrar lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Quando eu terminei a faculdade, eu fui trabalhar no escritório do meu sogro. Tá? E o meu sogro era um excelente advogado. Assim como meu marido é um excelente advogado. E quando o meu sogro, a gente foi trabalhar lá e depois o meu sogro faleceu, esse escritório a gente deu continuidade. Mas o meu esposo, ele falava assim, não é isso que eu quero. Ele não queria ser um dono de escritório de advocacia. Mas na época, quando ele fez direito, ele fez para atender a necessidade dos pais. Porque os pais diziam que ele tinha que dar continuidade naquele escritório, que ele já tinha um escritório formado, já tinha clientes. Então eles diziam isso para ele. Então era muito pesado. Só que ele tomou aquela responsabilidade. Olha, se eu não fizer direito, quem vai dar continuidade nesse escritório? Quem vai cuidar desses clientes? E não só isso. O escritório, considerado a fonte de renda da família, eles olhavam para ele e diziam assim, você tem que continuar a renda da família. E isso foi muito pesado durante muito tempo para nós. Então, depois de um tempo, né, depois que o pai dele já tinha falecido já há bastante tempo, que ele estava já insatisfeito de realmente ter um escritório, porque não era bem isso que ele queria. Ele tomou consciência de que na época ele tinha feito só pelos pais. Mas tem uma coisa, depois que ele entendeu isso, ele também entendeu que ele era apaixonado pela advocacia, porque ele é um excelente advogado, é muito bom advogado. Hoje, ele trabalha dentro de uma empresa como diretor jurídico. E, assim, ele adora. Então, entendo que, às vezes, a gente pensa que seria o nosso trabalho dentro da advocacia ou do direito, né, seria apenas dentro de um escritório. Mas não, tem muitos lugares que a gente pode ir, que pode ficar mais feliz e mais satisfeito ainda atuando com direito. Tá fazendo sentido, gente, isso que eu tô falando aqui para vocês? Vai colocando aí para mim e podem fazer perguntas também, tá bom? Então, outro posicionamento. Você trabalha em um escritório de advocacia. Então, vamos lá. Tem muitas pessoas, então a gente vê aí, começa às vezes como estagiário e depois a pessoa quer montar um outro escritório. Mas ok, a pessoa trabalha no escritório de advocacia, às vezes tem pessoas que trabalham muitos anos dentro de um escritório de advocacia como funcionário. E a pessoa se dá muito bem como funcionário daquele escritório. Por quê? Porque a pessoa não tem uma mentalidade de criar o negócio. Ela é um executor muitas vezes. Então a gente vê assim, às vezes a gente cobra das pessoas e fala assim, você deveria ter um escritório, você é tão bom advogado, por que você está trabalhando para os outros? Só que tem outras coisas para avaliar além disso. Você tem a parte sistêmica, entender
de onde aquela pessoa veio, quais são os conceitos, as lealdades familiares, mas a gente também tem o perfil comportamental. E a gente precisa entender que tem pessoas que elas são muito boas executoras, mas às vezes não são boas estrategistas. E aí, para isso, elas precisariam desenvolver essas habilidades. Se você vai montar um negócio, você precisa ter uma mentalidade diferente, uma mentalidade de dono. Então, tem pessoas que não desenvolvem isso e elas vão ficar 10, 20, vão trabalhar, às vezes, a vida inteira dentro de um escritório de advocacia como sendo contratada. Às vezes, a pessoa está insatisfeita, mas como aquilo é a zona de conforto dela e ela não sabe fazer diferente, ela não desenvolveu habilidades, né, de inteligência emocional, por exemplo, para lidar com isso, ela vai continuar naquele lugar. Então, tem pessoas que estão nessa zona de conforto. Tem pessoas que se sentem bem dentro dessa zona de conforto, porque para ela faz sentido ela ter todo mês um salário fixo que ela vai receber. E ok, tudo certo. Uma outra forma, a pessoa saiu de um escritório de advocacia para montar o seu próprio escritório. E aí entra aquele problema. A pessoa saiu do escritório de advocacia e ela vai montar um escritório sozinha ou com sócios. Geralmente a pessoa sai já imaginando o seguinte: eu posso fazer alguns, né? Tô trazendo possibilidades aqui. Sai do escritório de advocacia porque não está satisfeito, assim como sai de uma empresa e monta um negócio semelhante, porque fala assim: eu vou fazer melhor do que aqueles. Eu sou o técnico, eu que faço tudo, então eu vou montar meu próprio negócio e aí eu vou ganhar mais com isso. Agora isso para mim que vai fazer sentido. Então vai ser muito mais fácil. Por que eu trabalho como funcionário, ele ganha mais e eu ganho menos? Não, então eu vou montar o meu próprio negócio, eu trabalho para mim e trabalhando para mim eu vou ganhar muito mais. Ai, gente, ledo engano de muitos que pensam dessa forma. A gente vê muitas empresas que são criadas dessa maneira, que são pessoas que estão ali no operacional, aquele que eu falei anterior, que são executores, são bons executores e estão ali no operacional. Mas quando essas pessoas saem e vão criar seus negócios, elas não entendem nada de planejamento estratégico, elas não entendem de pessoas, e aí daqui 2, 3 anos, a pessoa já desistiu da advocacia ou já desistiu do empreendimento. Por quê? Porque não trouxe o resultado. As pessoas às vezes olham muito para o resultado e esquecem que o resultado precisa ter uma jornada. Então, você precisa se preocupar nem tanto com o resultado, mas com aquilo que você está fazendo para que chegue lá no final, né? E se a gente for pensar em resultado, qual que é esse resultado que a gente quer? Muitas pessoas não sabem. Qual que é o resultado que você está buscando na sua vida? Você quer o quê? Ganhar quanto? Você quer atender quantas pessoas? Você quer servir quantas pessoas? Você dá conta de atender tantas pessoas? Eu vejo às vezes as pessoas falando assim: vem fazer coaching comigo, né? Para quem ainda não conhece, quem não sabe, mas eu faço coaching, mentoria, né? Então a gente vem fazer mentoria comigo e aí a pessoa fala assim: Fabi, eu quero aumentar minha quantidade de clientes, eu quero aumentar meu faturamento. Eu falo, legal. Quantos clientes você tem? Ou você já teve? Não sei. Então quer dizer que se você quer aumentar seus clientes, se você tiver mais 2, tá bom. Você não sabe a quantidade. Você nem sabe o que você tem. Você sabe qual é a área que você mais atua dentro do seu escritório? Porque às vezes, dentro da advocacia, tem os advogados generalistas. O generalista, ele está onde? Focado no receber. Então, ele tem que atender todas as pessoas. Por quê? Porque ele está na sobrevivência, então ele não pode deixar nenhum cliente embora. Ele tem que atender todos. Mas será que ele consegue atender todos os clientes? E aí, quantas vezes pega um cliente que não é do nicho dele ou da atuação, né, mais específica que ele consegue fazer, ele perde muito tempo, ele não sabe cobrar desse cliente, porque ele nunca atendeu uma demanda daquela, e aí ele cobra um valor menor, ele trabalha mais, e aí entra em desequilíbrio total.
E aí, com esse processo em que ele está focado tanto tempo, impede com que venham outros clientes para ele. Faz sentido, gente, o que eu estou falando aqui? Então, é muito mais do que a gente imagina. Então, eu pergunto para a pessoa, quantos clientes você tem, quanto você quer ganhar, quanto você fatura, quantos clientes você atendeu nesse mês, quantos clientes fecharam com você, o que impediram esses clientes de fechar com você? E às vezes é interessante, porque a pessoa fala assim para mim, Fabi, veio um cliente, esses dias eu atendi uma pessoa assim, veio um cliente e aí eu acabei não fechando o negócio com ele. Eu pergunto, mas como você se sentiu? E aí a pessoa disse assim, não, mas na verdade eu já estava me sentindo insegura em relação àquele cliente. Então quer dizer que a própria insegurança do profissional faz com que o cliente não feche o contrato com ele. Porque ele sente isso, ele sente a ressonância. E aí o advogado se coloca também naquele lugar da vítima. Poxa, ninguém fecha comigo. Eu estou passando dificuldade. Os clientes não confiam em mim. O problema não são os clientes, o problema é a crença que você tem a respeito daquilo que você faz e a forma como você faz. Se você tem uma crença negativa sobre você, se você se sente inseguro, logo o cliente também vai se sentir inseguro. Se você projeta no seu cliente algo do seu sistema familiar, da sua família, das dificuldades que você teve, obviamente esse cliente também vai trazer essa informação para você. Então, se você começa a prestar atenção, tudo aquilo que a gente vive é consequência daquilo que a gente pensa, sente e faz. E como pessoas, e aqui eu estou falando, não estou falando especificamente para advogados, eu estou falando para pessoas. Até esses dias uma pessoa falou assim, você vende transformação. Eu falei, sim, vendo transformação. Sabe por que transformação, gente? Porque assim, não adianta eu ensinar o técnico. O técnico, vocês vão lá, fazem 1000 pós-graduações, como eu vejo aí, tem pessoas com 3, 4 pós-graduações e não saem do lugar. Porque acreditam que precisam muito do técnico e esquece o quê? Esquece que precisa ser humano para poder, né, estar investido numa função e a partir disso, né, consequentemente ter. Essa é a diferença. Então hoje o que a gente faz é o quê? Transformar sim a mentalidade dos advogados, transformar a mentalidade de vocês, para que vocês comecem a se auto-perceber e entender o que faz com que vocês afastem os clientes de vocês da advocacia. Porque a enquete que eu fiz lá no grupo, a maioria das pessoas, e obviamente eu recebo assim várias mensagens das pessoas falando para mim, Fabi, meu problema é financeiro, eu tenho muita dificuldade. Esses dias até postei sobre visualização, porque eu sou uma pessoa que visualiza muito as metas. Então eu tenho um perfil também comportamental, estratégico e de visão, e aí eu trabalho muito isso também. Então aí a pessoa fala assim, Fabi, mas eu faço a visualização, mas as visualizações não adiantam. Aí eu falei assim, mas você está visualizando o quê? Qual que é a sua questão? A minha questão é financeira, e eu estou me visualizando com muito dinheiro. Falei, ótimo, você está visualizando com muito dinheiro, mas você está fazendo o que para alcançar isso? Não adianta simplesmente você visualizar, é preciso você fazer. A visualização é uma ferramenta que vai te motivar para que você veja o que é possível fazer e alcançar. Agora, os passos para alcançar isso dependem de você. E aí eu vejo muitas pessoas falando, vou jogar para o universo. Não funciona. Precisa desenvolver habilidade, gente. Faz sentido? Coloca aí para mim se faz sentido. Coloca um joinha, um foguinho aí, para eu saber que vocês estão aqui comigo.
Então aí depois disso, ó, eu falei então dos escritórios, né? O escritório de família, que você dá continuidade, ou um escritório que você trabalha, ou um escritório que você montou, então você saiu sozinho ou foi arrumar parceiros para montar um escritório. E aí, neste caso aqui, você verifica que é bem diferente você ser dono de um escritório e você ser um funcionário de um escritório. Assim como é diferente você trabalhar numa empresa e você criar uma empresa. Porque aí você tem todas as partes de uma empresa para você trabalhar. Tem um livro que é... Ai, agora eu vou lembrar. Tá na minha prateleira aqui. Mas é assim, ó. O mito do empreendedor. Então ele fala assim, ele cita até uma história de uma pessoa que gosta de fazer bolo. Então hoje em dia existem muitas lojas de bolo, né, gente? Então imagina o seguinte, a pessoa ela gosta de fazer bolo. E aí ela faz bolos muito bem. Ela começa a vender e vê que aquilo está gerando, né, renda, que está aumentando. E aí ela cria a pequena empresa dela de bolos. Quando ela cria essa empresa, ela começa a observar que, assim, que tem muitas responsabilidades por trás disso. E aí ela se dá conta da parte operacional, da parte administrativa, da parte financeira e das dificuldades que ela tem de expandir o negócio. E aí depois de um certo tempo, ela vai e acaba desistindo do negócio, porque o que ela gosta mesmo é de fazer bolo. E aí, como todas essas coisas tomam o tempo dela, faz com que ela perca o quê? A motivação, faz com que ela perca o propósito naquilo que ela está fazendo. Então, para que vocês também não percam o propósito naquilo que vocês estão fazendo no escritório de advocacia, vocês precisam tratar isso como um negócio, como uma empresa. E saber qual é o propósito dele. Para que vocês estão aí? A quem vocês servem? E, gente, propósito é muito importante. Às vezes, a gente vai falar na próxima live sobre sociedades, mas a gente vê que as pessoas às vezes não estão na mesma sintonia, olhando para o mesmo lugar. E aí, quando cada um está olhando para um lugar diferente, o propósito não tem propósito. E as pessoas que estão ali junto sentem, os clientes se afastam da gente. Pensa o seguinte, hoje eu postei aí esses dias sobre depressão na advocacia, sobre burnout, e a gente observa muitos advogados que estão passando por isso. Quando você está com um problema como de saúde, os clientes automaticamente se afastam. Por quê? Porque eles sentem isso. Eles sabem que você não está bem para servir naquele momento. Então precisa cuidar da saúde também. Não é só fazer. Não adianta só fazer. Você precisa estar bem com você mesmo. Bem com as suas emoções. Bem com o seu corpo. Né? Bem internamente. Sem isso, as pessoas vão se afastar. Aí vocês vão começar a reclamar. A Luciane falou aquilo. Aí o bolo não cresce. Com certeza o bolo não cresce, gente. Porque vocês estão colocando o quê? A energia de vocês é a nossa energia. E falando até em vibração. Nós somos seres vibrantes. Nós somos seres relacionais. E como seres vibrantes relacionais, nós emitimos, né, essa vibração. E as pessoas sentem a ressonância, né? Nós somos seres ressoantes. Então as pessoas sentem a ressonância e elas vão se afastar ou vão se aproximar de nós. E dependendo daquilo que nós estamos emanando, né, que nós estamos vibrando, a gente vai atrair pessoas que vão contribuir ou pessoas que só vão tomar. Quantos de vocês tiveram dificuldades com pessoas que chegaram só para tomar? Pode colocar aí, gente. Fazer perguntas também. Quantas pessoas chegaram em vocês só para tomar? Tenho certeza que muitos já passaram por essa situação. Então depende daquilo que nós estamos vibrando. Se eu vibro no medo, se eu vibro na escassez, é isso que eu vou atrair para mim. Se eu vibro na abundância, se eu vibro no mais, eu vou atrair isso para mim.
E falando em vibrar no mais, na abundância, cada um de vocês eu convido a trazer mais pessoas para a próxima live. Convida 2 pessoas para vir para a live, manda um aviãozinho, porque eu acredito que tem muita gente que precisa desses conhecimentos, que precisa saber sobre isso, gente. Se eu pego esse conhecimento, eu tomo esse conhecimento, eu estou aprendendo, eu estou tomando consciência, mas eu não quero compartilhar com os outros, porque eu não quero que os outros cresçam, eu estou vibrando na escassez, porque eu acredito o seguinte, não existe o suficiente para todo mundo. Nós já vivemos num mundo muito competitivo, e nós não estamos aqui para competir, nós estamos aqui para compartilhar, nós estamos aqui para servir. Então, assim, o mais importante, e é o que eu quero fazer aqui com vocês esses dias, é trazer essa consciência do servir, do crescer e servir, né? Do compartilhar. Então, quanto mais pessoas sabem disso, mais a gente entra num nível de vibração alta. Vamos vibrar alto, né? Faz sentido, gente? Coloca aí, façam perguntas. Outra coisa, vamos lá. Também tem aqui, que eu anotei, eu sei que a maioria já são advogados já há algum tempo, mas a gente pode ter aqui advogados que são recém-formados, que começaram agora, que saem direto da faculdade e vão abrir um escritório. São, às vezes, aqueles que têm menos experiência e que têm mais dificuldade, né? Porque ele monta um escritório já com aquela ideia de que vai ter um grande escritório. Eu vou dar um exemplo. Eu tinha um cliente de coaching, era um jovem advogado. E aí ele veio para fazer as sessões comigo e ele tinha acabado de se formar. Então tinha pouco tempo que ele tinha tirado a carteira. Só que na cabeça dele, ele já tinha que ser um advogado, já trabalhando com um escritório lá na Paulista. Então, para quem é de São Paulo, sabe ali que é Paulista, a região dos Jardins, a região ali onde a gente está em Moema, né? São regiões em que as pessoas olham e falam assim, é uma região privilegiada, é uma região em que tem um certo status, vamos falar dessa forma. Então, hoje, com as redes, com tudo que a gente vê, né, da ilusão, a gente já imagina que tem que ter aquele escritório. Nós podemos ter aquele, só que a gente precisa trabalhar os passos, né? Porque você não vai simplesmente saltar da faculdade e já vai ter um escritório, se você está começando agora e não tem ninguém que já fez isso antes por você. Então você já não vai começar um escritório, tenho 1000 clientes, tenho um escritório. Não é assim. Então a pessoa precisa dar os passos. E aí foi interessante que ele veio com a crença de que ele não poderia ter um escritório de advocacia. E a minha pergunta para ele foi, mas qual que é a sua crença? O que você acredita? Ele fala, não, porque para mim um advogado ele tem que ter um escritório lá na Paulista. E agora eu não posso ter esse escritório. E aí eu falei para ele, olha, deixa eu falar uma coisa. Se você não começar agora, você nunca vai ter esse escritório lá na Paulista. Porque para você conquistar esse escritório na Paulista, você vai ter que começar ele em algum lugar. Seja ele na sua casa, seja ele dividindo um espaço, seja ele num coworking, seja ele online, você vai ter que começar. Porque se você não começar, as pessoas não vão te conhecer, para você estar lá naquele lugar. Então vamos fazer o seguinte, daqui quanto tempo você imagina esse escritório para você? Então nós colocamos um prazo para que ele pudesse ter esse escritório. Então ele colocou lá 5 anos. Eu falei, ok, essa é a sua meta lá no futuro, que pode acontecer antes, tá? Mas você deixa essa meta lá. O que nós vamos fazer agora é iniciar. E aí foi legal, a gente fez, nós colocamos 3 opções. E as opções, não fui eu que fui falando para ele mesmo que foi trazendo as opções. Eu disse, quais opções você teria para trabalhar? Aí ele falou assim, eu poderia alugar uma sala. E eu até vi um lugar que eles, né, com um valor de aluguel que é acessível. Meu pai me ajudaria nisso, no início, ok.
Aí ele colocou essa sala, ele colocou uma outra em parceria, ele colocou um coworking. E aí a gente foi fazendo os movimentos sistêmicos, né? E também são movimentos que eu utilizo muito na programação neurolinguística. Por quê? Porque a gente trabalha o corpo. Todas as informações que a gente precisa tá onde, gente? No nosso corpo. Porque a gente pensa, sente e faz. Então, assim, tá aqui na minha cabeça, tá aqui no meu corpo, né? E tá aqui, ó, nas minhas ações. Então, a gente faz um movimento para a pessoa o quê? Sentir. Sentir o quê? Qual é o melhor lugar para ela? Qual é a melhor opção naquele momento? E aí foi muito legal, porque ele, quando ele se colocou nas situações, ele trouxe em cada uma quais seriam as possibilidades, os ganhos e as perdas. Que é isso que a gente trabalha dentro do coaching, né? Ganhos, perdas, dentro também da mentoria. E aí ele, depois disso, ele decidiu abrir um escritório de advocacia, começando pequeno, começando nesse lugar em que ele viu o aluguel, em que ele podia pagar. E, gente, ele começou no primeiro mês já tendo cliente. Tudo porque ele mudou uma chavinha dentro dele. Ele começou a ter, até ele falou assim, agora eu sinto orgulho de ser advogado, porque eu achei que eu tinha que ter ser aquele advogado lá da frente. Falei, mas você vai chegar naquele advogado lá da frente. Só que você precisa começar agora. Então, eu vejo assim, muitas pessoas sem esse direcionamento, sem essa mudança de mentalidade. E eu acredito que a gente pode começar a trabalhar isso. Deixa eu ver. Tem perguntas aqui. Fabi, fala sobre cobrar consulta jurídica e o equilíbrio entre o cliente e o advogado. Bora lá, Gi. Gisele, tudo bom, querida? Vamos lá. Cobrar consulta. Gente, a maior dificuldade, e eu vou falar assim, eu também já tive muita dificuldade de cobrar. Hoje, e vou dizer uma coisa, eu estou aprendendo. Né? Por quê? Porque a gente aprende todos os dias. A gente aprende sobre o nosso valor. O cobrar a consulta, o cobrar o honorário está relacionado com o que a gente acredita sobre o nosso valor. Qual é o valor que você acredita que tem? Se chega um cliente para você e você, com medo de perder esse cliente, você diz para ele que você não vai cobrar, isso não fala sobre o cliente. Isso fala sobre você. Isso fala sobre as suas crenças a respeito do cobrar. Então, assim, a gente também precisa educar os clientes, gente. De verdade, educar os clientes. Porque tem muita gente que chega para você e fala assim, mas o fulano não cobra. E aí você, puxa, nossa, eu vou fazer a consulta então, porque aí ele fecha comigo. Esse cliente depois ele fecha comigo. E aí esse cliente nem fecha com você depois, mas você deu uma consulta gratuita, você se sente mal porque você fez isso, e aí você começa o quê? A se julgar, a dizer, eu sou burro, puxa vida, mas eu deveria ter cobrado alguma coisa. Feriu a lei do equilíbrio, esse cliente foi para outro lugar, por quê? Porque ele não viu o seu valor. Se você dá preço, você mostra quem você é. Cobrar, gente, fala mais sobre você do que sobre o seu cliente. Se o cliente não quer pagar o preço, é um cliente que muitas vezes vai te dar problema lá na frente. Por quê? Pensa o seguinte, você pode fazer uma coisa que muitos advogados que cobram fazem. Você cobra a consulta e esse cliente fechando o contrato, você coloca isso, embute depois dentro do contrato de prestação de serviço quando ele fechar. Entende? Então, não tem nada de errado nisso. Mas você precisa olhar para o seu valor. Se você não cobra porque você tem medo que os clientes vão embora, aí sim os clientes vão embora. E aí você vai atrair só aqueles que não querem pagar o valor que você tem. Faz sentido, Gi? Eu sei que você já está com a gente, né? Então você já sabe muito sobre isso. Mas o cobrar a consulta está relacionado com essa lei do equilíbrio, com saber qual é o nosso valor. Então, eu vejo assim, eu como trabalhava na área,
trabalhista, advogava na área trabalhista, a gente tem lá de 20% a 30%, porque está lá no nosso código, né? Na tabela de honorários da OAB. Então, você cobra de 20% a 30% do resultado da ação. Então, a gente não cobrava consulta. E aí você pensa o seguinte, tem casos em que lá no final você não recebe nada. No caso de improcedência, você trabalhou e você não recebe nada. É o que a gente chama de contrato de risco. Só que às vezes isso fica muito desequilibrado. Eu penso o seguinte, chega lá na frente, você, o cliente, né, o processo deu, sei lá, R$1.000. Pagou o seu custo? Não pagou. Mas é a praxe do mercado. E você tem que ficar bem com isso. Faz sentido? Eu costumo dizer para as pessoas que eu falo assim, você é advogado ou você é sócio do seu cliente. Muitos de vocês já me ouviram falar sobre isso, principalmente quando eu falo da área trabalhista. Aliás, gente, a gente vai publicar, acho que já deve estar lá no PodSys, lá no nosso podcast, né, do direito sistêmico. Acho que já tem 4 episódios lá gravados. E um deles é sobre o direito do trabalho. Então, se vocês quiserem assistir, já está lá. Depois eu vou colocar o link. A gente vai publicar também alguns trechos do podcast aqui também na página, tá bom? Então, você é advogado ou você é sócio do seu cliente? Porque quando você é sócio do seu cliente, você esquece que o cliente existe. Você esquece que a necessidade é do seu cliente. Então, se você é sócio dele, você vai poder dizer se ele aceita ou não um acordo, se ele aceita ou não aquele valor. E aí o processo deixou de ser do seu cliente para ser seu. Então, nos processos trabalhistas, se a gente não tomar essa consciência, a gente já entra como sócio do cliente nisso. Porque assim, eu comprei a história do cliente, eu comprei a briga desse cliente, eu fiz um contrato de risco em que a gente está fazendo ali uma parceria, 20% a 30% do resultado. Então, se eu estou focado no resultado que eu vou ter, eu posso dizer que resultado eu quero. Então, a gente vê nos processos trabalhistas que às vezes o cliente quer fazer acordo, mas quem não quer é o advogado. E aí o advogado começa a colocar um monte de empecilhos. E às vezes, gente, o cliente está naquela necessidade. O cliente está ali precisando receber os seus honorários, o seu valor, mas não consegue receber porque o advogado fala, não, eu não vou receber menos que isso. Então precisa ver em que nível você está. O que mais, gente? Tem mais perguntas? Façam perguntas aí. Sim, não só no trabalhista, exatamente. Eu acredito que em tudo. Se a gente não toma essa consciência, a gente vira sócio do cliente e a gente se emaranha de uma forma que depois a gente vai ter muito problema. Ó, esse final de semana eu encontrei com uma advogada, o marido dela era advogado. E, gente, é muito triste o que a gente vê na advocacia hoje. Muitos casos de suicídio. E aí ela falou pra mim, ela falou assim, eu perdi meu marido recente. Eu falei, nossa, o que aconteceu? Ela falou assim, meu marido se suicidou. Era um advogado e tal. E aí começamos a conversar. E aí eu fiz uma pergunta pra ela, como era o seu marido como advogado, né? Ela falou, ele dava vida pelos clientes. Isso também é um outro ponto que é muito perigoso. Né? Porque se a gente dá a vida pelo cliente, literalmente a gente morre. Então, nesses casos, né, e ela falou assim, poxa, os clientes iam lá, às vezes ele adiantava valores para o cliente, porque o cliente falava, estou precisando, estou necessitado. A gente vê isso muito no trabalhista, principalmente quem atende reclamantes e dependendo do nível, né, das reclamações. Eu falo isso, gente, porque eu trabalhei muito tempo atendendo reclamantes da construção civil. Então, assim, a gente tinha muito essa consciência do que essas pessoas traziam pra gente, das demandas delas, né, das dificuldades. E aí ela fez esse comentário, né, de que ele dava vida pelos seus clientes
e que ele fazia tudo por eles e que inclusive ele adoeceu, ele entrou num estado depressivo por causa da advocacia, por causa, né, do trabalho que ele tinha, que era um trabalho excessivo. E ela disse até o seguinte, que os clientes ligavam para ele a qualquer momento do dia, qualquer momento da noite ele atendia. Então isso é muito pesado pra gente. Deixa eu ver aqui. É verdade. Deus o livre. Não, eu não dou a vida, é verdade, Dri. Exatamente. Mas existem muitas pessoas que não têm essa consciência, gente, de que a advocacia é uma função. É claro que a gente olha, a gente vê tantas dificuldades que os nossos clientes estão passando, e às vezes são dores tão profundas, você fala, caramba, será que eu daria conta, né, do que essa pessoa está passando? Mas é neste nível em que a gente entende assim, ela dá conta. Isso é uma questão sistêmica e é uma questão sistêmica dela. Se eu entro na questão do meu cliente, eu vou me emaranhar, porque eu vou sentir aquela dor. Eu vou atrair aquilo para mim. Então a gente precisa saber se posicionar, ficar somente no nosso lugar. Oi, Christian, tudo bem? Que bom te ver aqui. E é isso, muitas pessoas usam os clientes para buscar justiça na família de origem. Exatamente, muitos. E não só os clientes, os advogados também vão busca a justiça, busca fazer a justiça através dos seus clientes pelo sistema familiar. Exatamente, Ricardo. Profissionalmente, nós temos que ter o limite. Leila, tem cliente que acha que temos que receber os honorários com a sucumbência. Exatamente, as pessoas confundem. Os problemas deles são deles. Exatamente isso, gente. Tá fazendo sentido para vocês que eu tô falando aqui nessa live hoje? Conta aí para mim. Sim, não? Coloca aí um foguinho, um coração para eu saber. Fabi, em qual momento devemos entender que a advocacia não serve mais para você pessoalmente, profissionalmente? Boa pergunta, Elisa. Vamos lá. Isso depende de cada caso, tá bom? E assim, às vezes o que precisa não é sair da advocacia, às vezes precisa de um ajuste. Às vezes você precisa entender os motivos pelos quais você está na advocacia. Porque muitas pessoas que vêm fazer mentoria, que fazem coaching comigo, acabam resgatando, e muitos que estão aqui que são alunos, né, Lu? Resgatam as suas advocacias porque começam a entender a motivação. Começam a olhar com amor. E aí eu vou dizer uma coisa, se você olha para a advocacia, vamos supor que você está no momento em que você sente raiva da advocacia e você diz, a advocacia é ruim, os clientes são isso, o juiz é isso, e começa a reclamar, começa a esbravejar, começa a dizer que isso não é para você, e aí você quer sair da advocacia e ir para uma outra profissão, ir para um outro lugar, criar um novo negócio, empreender, às vezes não dá certo. Por quê? Porque você não honrou aquilo que veio antes. Por mais que a gente queira modificar, que a gente queira ir para um outro lugar, a gente precisa honrar aquilo que veio antes. Então, em muitos casos dos clientes que vêm até mim, a gente faz esse trabalho de olhar para as profissões anteriores, olhar para a advocacia e honrar, agradecer. Porque se não fosse por essa profissão, nós não estaríamos aqui hoje. Aliás, nenhum de nós aqui estaríamos nessa live. Porque eu não estaria aqui com vocês. Porque foi a advocacia que me trouxe até aqui. E eu entendi isso. Eu entendi que quando eu fiquei lá entre direito e psicologia, né, eu conto essa história, muitos sabem disso. Eu fiquei entre direito e psicologia porque eu sempre gostei de pessoas. Eu queria entender o ser humano. Mas, quando eu fui fazer as minhas escolhas, eu escolhi o direito. E eu não entendia por que o direito. Até que, depois que eu já tinha feito constelação, se eu não tivesse feito direito, eu não estaria aqui com vocês. Não teria feito todo esse movimento do direito sistêmico, não teria trazido consciência. Então, assim, eu sou muito grata ao direito por ter me trazido até aqui e por me proporcionar trazer consciência para as pessoas. Se eu quiser fazer outra coisa a partir disso, tá tudo certo. Porque eu honrei aquilo que veio antes.
Mas se eu fico excluindo, se eu fico reclamando, se eu digo que não faz sentido, quanto mais eu reclamo, mais situações difíceis eu vou atrair. Porque aí eu vou para uma outra função, uma outra profissão, com raiva, com ressentimento daquilo que não deu certo anteriormente. E com essa vibração, eu vou atrair para mim coisas também negativas. Então, assim, Elisa, depende de cada caso. Então, se eu for falar com você numa sessão, ou se a gente for fazer um movimento, um atendimento sistêmico, organizacional, a gente vai entender o seu momento, o que faz você se sentir dessa forma, e vai verificar o seguinte: faz sentido continuar? Não faz sentido? Para onde eu vou? Qual que seria o caminho para mim? Tá bom? Então depende de cada pessoa. A só insatisfação não é motivo para dizer que a advocacia não serve mais. Super Fabi. Obrigada, Lu. Sempre lembre de sua fala sobre o dicionário interno entre a justiça, vingança e justa medida. Nossa, verdade, Christian. Eu falo bastante sobre isso mesmo. Isso que o Christian tá falando, gente, é muito legal. Porque assim, ó, cada um de nós tem um dicionário interno. O que é esse dicionário interno, Fabi? É aquilo que a gente acredita sobre cada coisa. Então, se eu perguntar para vocês o que é justiça, o que é vingança, o que é paz, cada um vai me trazer uma interpretação diferente, um significado diferente para cada uma dessas palavras. Principalmente quando a gente está falando de justiça e paz. Então, o que é justo para cada um? E aí a gente fala da justa medida. O Bert Hellinger tem uma frase, e ele fala sobre a justiça, que eu acho incrível. Ele fala o que nós queremos com a justiça. E muitas vezes a justiça está a serviço do nosso desejo de extermínio. Porque a gente acredita que para que a gente sobreviva, outras pessoas precisam morrer. Eu preciso apagar outra pessoa, eu preciso excluir. E isso seria justo para mim, isso seria justiça. Mas qual que é a justa medida? Então a gente vê que muitas vezes aquilo que as pessoas estão pedindo como uma reparação é desproporcional àquilo que realmente a pessoa quer. Então, assim, aquilo que realmente vai atender a necessidade dela. Então, a gente fala desse dicionário interno, cada um vai dar o significado conforme a sua, vamos dizer, a sua dor. Conforme aquilo que foi difícil para cada um. E aí você vai dar uma nota, eu vou colocar como sendo uma nota, conforme aquilo que doeu em você. Só que muitas vezes você vem procurar um advogado querendo essa justiça que nem o advogado sabe qual é. Mas se você pega um profissional que ele também está na mesma vibração e ele compra essa sua briga, ele compra toda a sua raiva, o que esse profissional vai fazer? Ele vai provocar mais dor, mais ressentimento. E não vai estar atendendo a necessidade. Não atende a justa medida. O que é justo para cada um. Então, às vezes a gente olha para os divórcios, para separações ou para rescisões de contrato, e como advogada a gente vai lá na lei, principalmente quando a gente fala ali de trabalhista, mas para terceiro, às vezes as pessoas vêm buscar no judiciário, na verdade não é o dinheiro, elas vêm buscar o quê? A dor. Elas vêm buscar aquilo que não foi reconhecido. Então, assim, eu não fui reconhecido no meu trabalho. Para onde eu vou? Vou para o judiciário para mostrar a minha insatisfação em relação àquilo que eu não recebi. No divórcio, quantas vezes a gente ouve, né? Os advogados familiaristas aí sabem bem disso. A pessoa fala, eu vou tomar tudo dele, vou tomar tudo dele, vou tomar tudo dela. Ou seja, é desproporcional. Por quê? Porque a pessoa está vivendo na dor. E na dor, ela quer arrancar aquilo que tem daquele sentimento dela, mas fazendo o quê? Arrancando do outro tudo aquilo que ele tem também. Como se ele pudesse dizer, você não existe mais. Eu vou te excluir, eu vou te exterminar. Vou acabar com você. Então, será que nós, enquanto advogados, qual que é a nossa função? É realmente
Está a serviço da vingança ou a serviço da necessidade do cliente? A gente precisa entender bem isso. E como que a gente aprende? Como que a gente aprende a entender o cliente? Se desenvolvendo, gente. Se desenvolvendo. O advogado que não se desenvolve, eu falei, ele está bem próximo de ser um robô. Não é? Já estamos aí sendo substituídos pelos robôs. Então, como que a gente não vai ser substituído? Se a gente desenvolve habilidades relacionais. Porque o ser humano ainda, né, nós ainda precisamos de relações para que a gente possa sobreviver. E quando eu falo de relações, inclusive, a gente está falando de afeto. A gente está falando de amor, a gente está falando de olhar para outra pessoa. Então, quando a pessoa vem num advogado, é claro que ela está ali querendo atender a sua necessidade, mas se o advogado entende o que está por trás, ele pode trazer uma solução melhor. Ele pode trazer consciência para essa pessoa de que esse lugar para onde ela vai pode ser destrutivo. E se você, como advogado, percebe que a intenção pode te trazer prejuízo, não atenda. Não atenda pelo dinheiro. Olha, gente, assim, vamos falar de valores. E aqui eu não estou falando de valor financeiro, eu estou falando de valor pessoal. Se fere os seus valores, não faça. Porque depois você vai carregar o medo, a culpa, e isso vai te adoecer. Acredite. Então eu vejo, às vezes, advogados que estão nesse lugar que acham que eu tenho que fazer tudo pelo meu cliente. E para atender esse meu cliente naquilo que ele quer, eu preciso fazer coisas que vão contra os meus valores. Se vai contra os seus valores e você sente no corpo já o desconforto, não faça. Por dinheiro nenhum. Porque o dinheiro depois não vai sanar aquilo que vai vir depois futuramente. As consequências do que vai vir. Então, assim, e essa consequência não é só para você, é uma consequência sistêmica. É uma consequência que vai, inclusive, para lá nos seus filhos, para lá nos seus netos. Faz sentido, gente? As meninas, coraçãozinho, foguinho, é isso aí. Sim, amo a minha advocacia, ótimo. Eu constelei e não havia falta de amor, mas eu perdi o desejo de fazer isso. Ok. Aí precisa entender. Olha, eu vou falar uma coisa sobre constelação. Constelação, gente, é uma ferramenta de visualização do cenário, certo? Do estado atual. E também, assim, o que vai identificar quais são as questões que estão por trás daquilo, do tema que você trouxe. Mas o fazer depende de cada um. Então, se você sente no seu coração que não é mais o seu lugar, entenda para onde você quer ir. E só quem pode fazer isso é você. E às vezes a gente fica esperando que as outras pessoas nos digam qual é o lugar. E nesse lugar, como possibilidade, tá? Às vezes a gente fica esperando o direcionamento do pai, né? Que o pai diga pra gente onde a gente deve ir, o que a gente deve fazer. Tô dando um exemplo aqui, tá? Mas é só para vocês perceberem que às vezes a gente entrou na advocacia por causa do sistema familiar e agora a gente precisa da permissão do sistema para sair para outro lugar. Tá? Não sei porque eu falei isso, mas se servir para alguém, tudo certo. Obrigada, Lu. Em breve eu vou abrir vagas para mentoria, tá, gente? Então, assim, fiquem atentos. Quem tiver interesse na mentoria, só mandar um direct ou entrar em contato com a equipe. Então, tanto a mentoria individual quanto a em grupo. E esse ano eu vou lançar a mentoria, né, em breve, também a mentoria Master. Eu já falei aqui, para alguns já sabem que a gente também está trabalhando para ampliar SBDCs, para transformar em franquia, para a gente levar para o país inteiro esse desenvolvimento, para a gente levar aí o curso de PNL, curso de coaching, tudo isso que eu falo aqui para vocês, que é reflexo assim de tudo que eu estudei em mais de 10 anos, então
psicologia positiva, coaching, programação neurolinguística, perfis de comportamento. Então tem muita coisa que eu aprendi nesses anos todos que eu levo para a advocacia e que eu acho que são ferramentas incríveis para o nosso desenvolvimento, para o desenvolvimento também dos clientes, para alcançar resultados melhores. Então, quem tiver interesse, é só mandar um direct e a gente conversa, tá bom? Live de milhões. Obrigada, Elisângela. Obrigada. Eu quero fazer a mentoria. Tá bom, Rita? Me manda uma mensagem no direct, tá bom? Ou entre em contato aí com a equipe. Mas pode mandar aí que a gente fala, tá bom? Esperando presencial agora, Fabi. Exatamente. Agora em julho. Acho que é julho. Não sei se o Rafa tá aí para poder colocar as datas. Mas nós teremos presencial de programação neurolinguística. Gente, eu vou falar um negócio. Eu adoro a programação neurolinguística. Eu fiz recente uma palestra lá em Recife. Eu acho que a Grace está aqui comigo. E, gente, foi muito legal. É muito gostoso a gente ver quanto que a PNL traz assim, consciência de um novo olhar. É como se realmente tirar o óculos e falar assim, puxa, ou então colocar novas lentes, né? Sabe quando você vai no oftalmo, sua lente tá ruim, que você tá enxergando assim, que você põe um óculos e fala, uau, agora eu tô vendo? É assim que acontece com a PNL. E ajuda muito na advocacia. E não só no atendimento com o nosso cliente, mas imagina assim, você vai para uma audiência, você olha pro juiz, você entendeu o perfil do juiz, através da fala dele, e você fazer perguntas que se conectem com ele, é muito legal, gente. Então, ó, vai ter agora, eu acredito que vai ser em junho ou julho, a próxima data, do online e do presencial aqui em São Paulo. Quem resolver fazer o online vai ter 50% no presencial. Então, todos os nossos alunos que já participaram do online vão ter 50% para participar do presencial. Oi, Cris, tudo bem? É uma honra. Quando se honra o que vem antes, tudo se harmoniza. Exatamente. Fabi, como aliviar o sentimento da responsabilidade quando as decisões são revertidas lá na instância superior? Oi, Jana. Olha só, querida. Vamos entender o seguinte. A gente precisa entender o que é nosso, que depende de nós, e o que depende também do cliente. Porque muitas vezes a gente acredita que a gente pode fazer o resultado, trazer o resultado positivo para o cliente. Mas às vezes a gente fala também do destino, que por mais que a gente faça, tem processos que seguem um destino próprio. Vocês já observaram isso? Então, assim, a gente precisa começar a olhar e dizer para o cliente assim, eu respeito o seu destino. Eu fiz o que foi o possível dentro daquilo que é a minha profissão, a minha expertise. Porque se eu começo a olhar para isso e eu me sinto responsável por esse resultado, fica muito pesado. Por quê? Eu acredito que eu sou responsável pelo que aconteceu com o cliente, pela solução, pelo que, inclusive, os magistrados vão dizer. Então, assim, os magistrados não deram uma decisão favorável porque eu não fui boa o suficiente. E aí a gente não está falando do processo em si, a gente está falando de como a gente se sente. E às vezes a gente não se sente bom o suficiente, porque a gente não trouxe aquele resultado. Eu sei que assim, na faculdade a gente aprendeu muito a ser o ganhador de processo. Então a procedência é importante. Mas às vezes não é isso que as pessoas precisam, sabe? Eu já vi casos que depois eu falava, realmente isso não era uma procedência, porque aí a gente vai entender o que está por trás do conflito daquela pessoa. Vou contar um caso. Nós atendemos um cliente que era de um inventário na época, né? E na época a gente não tinha consciência, tudo, mas ele abriu um processo de inventário, ele era um único filho. Só que ele era o único filho registrado pelo pai. E o pai tinha deixado um terreno. Só que até então, a gente veio saber depois que assim, ele sabia, obviamente, que o pai tinha um outro filho, que não tinha registrado, mas que convivia junto. E o que ele queria era o quê? Passar a perna no irmão. Tem como dar certo?
E aí, gente, olha, sei que foi uma complicação tão grande nesse processo, eu sei que no final aconteceram coisas que esse processo não foi para frente. E a gente também, nós enquanto advogados também, a gente não deu continuidade. Mas eu quero mostrar assim, o seguinte, que às vezes tem questões que a gente não sabe que estão acontecendo. Por quê? Porque os clientes vão também omitir algumas coisas de nós. E eles têm que conviver com as consequências, né? Responsabilidade, autorresponsabilidade. Se você assume a sua parte só, que a sua autorresponsabilidade já é o suficiente. Você sente que você fez todo o possível? Ok. Agora você deixa eles com o destino deles. Já que você não é uma ganhadora de processo. Tá bom? Então... Obrigada, Karina. Eu sou muito grata por ter conhecido o direito sistêmico através da SBDCs. Obrigada, Karina. Obrigada, Adri. Também sou muito grata. Bom, gente, nossa, até já passei de 1 hora aqui. Gloriette, obrigada, Elisângela. Renan, a virada de chave está... A virada de chave está aí, Fabi. Obrigada por tanto conhecimento. Obrigada, Renan. Obrigada a vocês. Gente, fala aí pra mim. Valeu a pena hoje nós estarmos aqui? Por que valeu a pena? Coloca aí pra mim, escreve aí. Por que valeu a pena nós estarmos aqui nessa live hoje? Coloca aí. Ana, o que é PNL? Tá, então assim, chama programação neurolinguística. É uma forma de compreender como o seu mundo interno funciona e como as pessoas funcionam. Então imagina o seguinte, nós temos uma programação mental. E essa programação faz com que a gente haja de determinadas formas, com que a gente tenha determinados comportamentos, pensamentos e crenças. Então, assim, a programação neurolinguística nos ajuda a entender como nós funcionamos e como o outro funciona, através da nossa comunicação, através da nossa linguagem. Então, se eu consigo entender, por exemplo, e aí a gente tem dentro da PNL, a gente tem ali sobre sistemas representacionais, a forma, as palavras que eu utilizo vão demonstrar quais são os meus sistemas representacionais e como eu vou conseguir me conectar com a outra pessoa e estabelecer conexão e confiança com ela. Então pensa, não é uma ferramenta poderosa? Vou dizer, gente, foi a ferramenta que mudou a minha vida em 2009. Eu comecei no autoconhecimento com a programação neurolinguística e foi assim um divisor de águas na minha vida. Né, transformou completamente. Então, assim, super recomendo, porque, assim, não é para o trabalho. Tudo isso que eu falo aqui para vocês, gente, não é para o trabalho. É primeiro para que vocês sejam seres humanos, que vocês voltem para a essência, para que vocês apliquem isso com as pessoas. Então, assim, são ferramentas realmente transformadoras, é fantástico, que ajuda muitas pessoas, tá bom? Então, se vocês quiserem mais informações, só entrar em contato, manda uma mensagem no direct. O pessoal aqui também, da equipe, também pode passar para vocês, tá bom? Rita, obrigada. Na próxima semana, gente, nós teremos mais live, tá? Então, mais 3 terças-feiras aí. Lives em que a gente vai falar os temas aqui, ó, para vocês saberem. Porque as sociedades não dão certo... Vamos falar na outra sobre pertencimento, ordem e equilíbrio no trabalho. E o atendimento com os cards. Então, quem tiver interesse em saber como é que eu utilizo essas cartas no atendimento de constelação organizacional, então fica, porque eu vou sortear uma pessoa que tiver interesse para fazer ao vivo esse atendimento comigo. Tá bom? Então, acompanhem aí. Na próxima terça-feira nós teremos mais live. Já que somos abundantes, como eu falei, convidem outras pessoas para participar, tá bom? E entrem lá no grupo do WhatsApp para vocês receberem essa live para poder reassistir e também para fazer perguntas, tá bom? Então, gente, ó, beijos, deixa eu ver aqui que vocês colocaram. Valeu a pena, tive várias viradas de chave, fantástica live, maravilhosa, obrigada, ampliando os horizontes.
Sempre esclarecedor e reconfortante. Lúcia, querida, não tinha visto que você tá aqui, porque você sempre fala com propriedade. Obrigada. Valeu muito. Leila, querida, muitos esclarecimentos, ampliação de consciência para advogar de maneira mais tranquila. Online só em julho. O curso de PNL, acredito que é em junho, online, tá bom? Mas também, gente, nós estamos com a turma de formação em pensamento sistêmico em andamento. Então, quem quiser entrar, pode entrar a qualquer tempo na turma que está acontecendo agora, tá bom? Então, só entrar em contato aí. Fantástico, PNL. Ju, obrigada. Esclarecido. Ótimo. Próxima turma. O Rafa colocou aqui. Próxima turma se inicia no dia 19 de junho, tá bom? Então vamos lá, valeu muito a pena. Débora. Isso aí, gente, gratidão. Beijos. Vejo vocês aí durante a semana aí nos stories, acompanhem também. E na próxima semana, tá? Beijos.